Amém. Vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15. Diz assim: E disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel quando lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver. Nada lhe poupes. Matarás homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Pelo que Saul convocou o povo, contou em Telaim 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. E chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua eles, porque vós usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Mas ao povo destruiu ao fio da espada. Saul e o povo, porém, pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros, e o melhor que havia, não os quiseram destruir totalmente. Mas a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Podemos sentar por um instante, que Deus fale por nós. Fala para quem está do teu lado: mate o amalequita, ou o amalequita te mata. Mais uma vez, para ele decorar isso, ele nunca mais vai esquecer essa mensagem. Diga para ele: mate o amalequita, ou o amalequita te mata. Queridos e amados irmãos, dobre atenção agora. Mais baixinho. Quando nós lemos o texto que lemos hoje, se não conhecermos a fundo as Escrituras, podemos entrar em parafuso na nossa cabeça. Porque todos nós sabemos que Deus é amor. O texto-chave da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, amou a mim e a você de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns de nós pensamos que Deus é... Pode deixar aquele texto lá, que eu li primeiro, por favor. Alguns de nós pensamos que Deus é 50% amor, 30% justiça, 10% bondade, 5% fidelidade. Isso não é verdade. Deus é 100% amor, 100% justiça, 100% fiel, 100% bom. E no texto que ora lemos, senhoras e senhores, Deus está dando uma ordem clara. Saul é o primeiro rei de Israel. Depois de um período onde os juízes governavam, agora existe a monarquia e Saul é o primeiro rei de Israel, um rei escolhido pelo povo. E Deus dá uma ordem clara e diz para Saul: chegou o dia, chegou a hora. A ordem é essa: destrua os amalequitas. Acabe com eles. E não sobre um sequer. Você vai matar os homens,
Você vai matar as mulheres, você vai matar as crianças de peito. Você vai matar todos os animais, você vai exterminar com tudo. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não quero que fique um resquício sequer de amalequita na face dessa terra. Ora, como é que um Deus bom, como é que um Deus amoroso manda matar homem, mulher, criança e até criança de peito? Mas a verdade, senhoras e senhores, é que quando Deus dá essa ordem, e para nós entendermos isso, nós vamos precisar voltar na história. E esse texto está mostrando duas coisas. Primeiro, que a palavra que Deus dá, Ele cumpre. Quando Deus faz uma promessa, diga comigo, quando Deus faz uma promessa, pode passar o tempo que for, mas Ele cumpre. Segundo, Deus reage. Deus reage. Meus irmãos, tem gente que tem medo de bruxaria. Tem gente que tem medo de macumba. Tem gente que se vê um trabalho ali na esquina, ele passa do outro lado. Tem gente que tem medo de simpatia. Eu não tenho medo de nada disso. A Bíblia diz que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos entender o texto, senhoras e senhores. Quem eram os amalequitas? Por que Deus aparentemente está com ódio dos amalequitas? Por que Deus mandou exterminar os amalequitas? Vamos voltar no tempo. Vamos em Êxodo agora, capítulo 17. Verso de número 8 em diante. E vejamos o que diz a Escritura. Então veio Amaleque. Quem foi que veio? E pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele. E ele se sentou nela, e Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de cada lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repete a Josué, porque eu riscarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse ele: pois as mãos foram levantadas ao trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Queridos e amados irmãos, quem são os amalequitas? O povo de Israel tinha ficado cativo por muitos anos. O povo de Israel tinha sido escravizado no Egito
por centenas de anos. E agora, senhoras e senhores, você sabe, Deus faz um plano para libertar o povo dele da opressão egípcia. Levanta Moisés, envia 10 pragas no Egito. Aquele povo vinha sofrendo e padecendo há muitos anos. Depois, nesse processo de saída, o povo vive um tempo de uma opressão terrível, porque ora Faraó liberava o povo, ora ele endurecia o coração, ora saía, ora vinha, ora ele vinha atrás. Deus precisou abrir o Mar Vermelho, tantas coisas aconteceram. Dobre atenção, você conhece a história. E agora, senhoras e senhores, depois que Deus fecha o Mar Vermelho, destrói os egípcios, destrói Faraó, e Deus agora tem um plano. Deus está levando o seu povo para a terra prometida, para a terra que ele mesmo prometeu aos seus filhos, a terra que mana leite e mel. Era como se Deus tivesse dito para os seus filhos: vocês sofreram demais, agora chegou um tempo de vocês terem refrigério, de vocês terem um tempo de paz, de vocês terem um tempo de gozo. Acontece, senhoras e senhores, que quando Israel, depois de ter passado tudo isso, está em rumo de Canaã, em rumo da vitória, de repente, no meio do caminho, se levanta um povo chamado Amalequita, e eles escolhem atacar Israel com fúria. Quem são os Amalequitas? São aqueles que são covardes. Eles atacam quando você mais precisa de ajuda, quando você está cansado, quando você está precisando de paz. Sabe quando você passou o pior momento da tua vida? Sabe quando você está com a cabeça cansada? Sabe quando seu corpo nem responde? Sabe quando você está vindo de batalha? Sabe quando você está vindo de guerra? Ao invés da pessoa simplesmente, se não quer ajudar, não precisa ajudar, mas não atrapalha. Deixa eu passar em paz, deixa eu ir embora. Mas não, eles viram que Deus era com Israel, eles souberam do que Deus fez com Israel, mas é como se eles dissessem assim: com eles lá no Egito, Deus deu a vitória, mas agora eu quero ver contra nós. E eles se decidem então destruir o povo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: e os Amalequitas são aqueles que não têm temor. Oh, aleluia! Se tem um pecado que acontece nos dias de hoje, é a falta de temor. As pessoas não veem mais Deus como um Deus justo. As pessoas veem Deus só como Deus de amor, só como tudo bem. Mas as pessoas se esquecem que nós temos um dono. Irmão, aqueles Amalequitas, quando eles olharam aqueles velhos, aquelas velhas, aqueles senhores, aquelas senhoras, aqueles jovens, aquelas crianças, alguns com o rosto cansado, rasgado pelo sol, enrugados, muitas vezes marcados de chicote romano, eles olharam e disseram: esse é um povo fraco, é um povo cansado, vamos destruir, vamos arrebentar. Eles já vêm de guerra contra Faraó, agora nós vamos pisar deles. Eles só esqueceram, pastor Ângelo, uma coisa: aquele povo, pastor Oliveira, tinha um dono, aquele povo tinha um Deus, e a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Não estou entendendo, apóstolo, vai começar a entender agora. Tem gente que olha para você cansado, tem gente que olha eu cansado, tem gente que vê você na crise, tem gente que vê você numa luta e diz: agora vamos bater que ele está fraco, agora a gente destrói. Vamos se levantar contra ela, que agora a gente acaba com ela. Vamos se levantar contra ele, que agora a gente acaba com ele. Mas eles esquecem que eu e você temos alguém que olha por nós, alguém que nos ama, alguém que deu a vida por nós, e que disse que se alguém se levantar contra você, é contra ele que está se levantando, que se alguém comprar briga contra você, é contra ele que está comprando. Amando rebaixa.
Quantos, Nebaragai, olha você no momento que você mais precisa, quando você está cansado, quando você está passando a pior luta da tua vida. Irmão, tudo que Israel precisava ali era de paz. Eles não precisavam mais de guerra. Eles não precisavam de nada. Aí vem uns desgraçados amalequitas e diz: vamos pegar eles agora. Vamos destruir. Queridos irmãos, a Bíblia diz, nós lemos o texto, que a guerra foi tão pesada. Josué tem que ir para frente do exército. E se trava agora dois tipos de guerra que você precisa aprender. E tem muita gente sofrendo na igreja. Pastora Lília, missionária Márcia, sabe por quê? Porque não entende esses dois tipos de guerra que está aqui. Uma é a guerra física. Josué vai para o campo de batalha e toma frente. Muitas pessoas só estão vivendo a guerra física e pensam que a vida é só trabalho, mas se esquece que tem uma guerra espiritual. Me mostra a guerra espiritual. Claro que eu te mostro. Moisés, Arão e Hur sobe para cima do monte para orar, porque eles sabem que não é só uma guerra física lá embaixo. Existe todo um mover espiritual. É como se o diabo tivesse se oposto no meio do caminho, dizendo: venceu o faraó, mas aqui não passa. Vocês não vão chegar em Canaã de jeito nenhum. Irmãos, você pensa que o diabo está feliz com as promessas que Deus tem nos feito? Você pensa que o diabo está satisfeito com aquilo que Deus prometeu para você e para sua casa, para a igreja? Não, ele vai se opor, ele vai segurar, ele vai atacar. E nós precisamos estar vigilantes nesse tempo, porque é guerra. Alamando rigahai. Dois tipos de guerra é travado aqui. Josué vai para o campo de batalha, Moisés vai para o monte. Veja que o negócio não é brincadeira. Deus estava com eles, sim ou não? Mas eles tiveram que guerrear, sim ou não? E não foi fácil a vitória. Note que o texto diz que quando Moisés levanta a mão, o povo vence. Mas não vence do dia para a noite. A guerra vai acontecendo. A guerra vai... E muitos morreram, senhoras e senhores. Muitos morreram. A guerra vai se estendendo por tanto tempo, que a Bíblia Sagrada diz que Moisés se cansa no meio da batalha. E eles notam que quando Moisés baixa as mãos, o povo começa a perder na guerra. Pega uma pedra, sentam Moisés no meio da pedra, em cima do monte. Arão de um lado, Hur do outro, seguram na mão dele e diz: pastor Moisés, você não vai baixar sua mão de jeito nenhum. E erguem a mão dele. Parece que eu vejo Josué lá de baixo, e corta um na espada e olha para lá. Quando ele olha e vê Arão com a mão e Hur com a outra e Moisés com a mão estendida, ele olha e diz: não, nós não vamos perder essa guerra. E a Bíblia diz, o historiador conta, que de repente vem uma força sobrenatural em Israel. Um homem começa a matar 10, começa a matar 50, começa a matar 100. A hora que os amalequitas estavam vencendo, Deus começa a reverter a situação e o povo de Israel vence. Não estou entendendo, vai entender agora. Talvez no meio da tua guerra está parecendo que o diabo está na frente, que o amalequita está vencendo, mas Deus está mandando eu te dizer: levanta as mãos, André, porque meu povo vai vencer. Eu vou reverter a causa. Eu vou reverter a causa. Alabandaragaçaia. Diz o Senhor: eu vou reverter a causa. Apóstolo, estou perdendo nas finanças. Assim diz o Senhor: vou reverter a causa. Apóstolo, estou perdendo na família. Vou reverter a causa.
está vendo Josué se esforçando, Moisés guerreando. Eu imagino Josué guerreando, vencendo, Caleb do lado, os heróis, os valentes de Israel, mas olhando e vendo amigos caindo no fio da espada. Homens que eles saíram correndo juntos do Egito, fazendo planos, e de repente ele olha o companheiro dele morrendo do lado, sangrando por causa de um desgraçado amalequita que não tinha nada a ver com a situação, e se mete no meio de Israel. Israel não tinha feito nada contra eles. Amalequita é covarde, quer pegar você quando você está cansado. Amalequita vem pelas costas, não tem coragem de falar na cara. E Amalequita é ingrato, se levanta contra você sem você nunca ter feito mal a ele. Já aconteceu com você? Gente que você só faz o bem, ainda sai falando mal de você. Gente que você ajudou, gente que você abençoou, gente que você está orando pelo infeliz, e o infeliz está falando mal de você. Aleluia. Eu imagino Josué dizendo: meu Deus, não precisava nada disso, para que isso? Mas tem uma coisa, Josué era de guerra. Ele não ia ficar no meio do caminho, ele não ia parar de pelejar. Fala com quem está do teu lado: Deus te chamou para a guerra, peleja. Deus te chamou para a batalha, lute, não se entregue. Só tem uma coisa: os amalequitas pensaram que estava comprando briga contra Israel. Eles não sabiam que eles estavam comprando briga com o Eterno. Não estou entendendo, apóstolo. Diga para quem está do teu lado: Deus está comprando a tua briga hoje. Fala para o teu irmão que está do teu lado: quem comprou guerra com você, comprou guerra com Deus. Comprou guerra com Deus. Comprou guerra com Deus. Alabando, orepacheri, alabai. Deus está vendo tu, elabadagai. Quando termina a batalha, a Bíblia diz que Josué vence. Parece que eu vejo Moisés cansado, as mãos adormecidas, o braço duro, um sorriso de alívio. Moisés levanta as mãos de cima do monte. Josué levanta a espada e grita o nome de Moisés, como quem diz: conseguimos, pode abaixar a mão, a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Levante a tua mão e dê um brado agora e diga: a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Josué diz: pode descansar, Moisés. Moisés agora baixa a mão, senta. Josué senta. Quando Moisés senta do lado, Josué senta do outro. Parece que eu vejo o bispo Kellen. Jeová se diz: pode sentar vocês, agora levanta eu. O Senhor levanta do trono e diz: Moisés. Ele diz: fala, Senhor. Anote aí que eu tenho um recado para você. Eu tenho um recado para Israel. E chama Josué. Eu vi ele lutando, eu vi ele guerreando. Eu tenho um recado para ele. É mesmo, Senhor? Sim, Senhor. Anote aí, Moisés. Chama Josué e diga para ele que eu estou fazendo um pacto. Eu vou riscar os amalequitas do mapa. Fala para quem está do teu lado: de Deus não se zomba.
É como se Deus estivesse dizendo: Josué, anote aí, Josué. Eu vou vingar cada gota de sangue de israelita. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Se você for estudar a história, os amalequitas não conseguiram matar Josué, porque Josué era forte. Não conseguiram matar Caleb, porque Caleb era forte. Mas ele matou mulheres. Ele matou crianças. Eles mataram velhos. Os que ficaram para trás, os que estavam doentes, morreram na guerra, pastor. Crianças de peito, eles arrancaram a cabeça. Só que Deus estava olhando tudo. E Deus diz: avisa aí, Josué, eu vi a tua luta. Eu não sei quem é o Josué essa noite que Deus está olhando e está dizendo: eu vi a tua luta. Eu vi a tua guerra. O tempo passa. Os amalequitas pensam que está tudo bem, mas Deus não esquece. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Às vezes a gente acha que Deus age no nosso tempo. E o tempo de Deus é diferente. Deus recolhe Moisés. Deus recolhe Josué. Deus recolhe Caleb. Diga comigo assim: passará céu e terra, mas a palavra de Deus não passa. Agora chega o tempo da guerra. Saul, bonito por fora e feio por dentro, caçador de jumenta, não era nada. Deus faz dele rei. Não tinha nada. Quando ele chega até o profeta, ele não tinha 1/4 de ciclo de prata, porque naquela época, para você chegar diante de um profeta, você não podia chegar de mão vazia. Ninguém chegava. Esse negócio de chegar diante de profeta de mão vazia é da igreja atual. Ninguém chegava. Ninguém entrava na casa de Deus de mão vazia. Ninguém chegava diante de um profeta de mão vazia. Estuda a Bíblia, depois você me fala. Ninguém. Ele está procurando a jumenta do seu pai e não acha. O servo dele diz assim: tem um profeta aqui, diz que ele revela tudo. Ele diz: mas eu não tenho nada. Ele diz: eu tenho 1/4 de ciclo de prata, eu empresto para você. Vamos lá falar com o profeta, a gente faz uma oferta na vida dele. Quando ele está chegando diante do profeta, o profeta diz: fica tranquilo, as jumentas já foram encontradas. E vem aqui, vamos fazer um negócio. Eu vou ungir você, você vai ser o novo rei de Israel. Do dia para a noite, ele chega com 1/4 de ciclo de prata como oferta. E sai de lá como rei de Israel, rico, milionário, abençoado até o tutano. Deus está achando que pode confiar nele. E Deus agora diz o seguinte: chegou a hora. Saul, eu fiz uma promessa lá atrás, e minha promessa eu cumpro. Risque do mapa os amalequitas. Deus está dizendo: esse povo não presta. Não deixa nada para trás, que se crescer, esse povo já está contaminado no DNA. E Deus diz: risca do mapa. A história é bonita, vocês deram glória a Deus, mas vamos trazer um pouquinho para a nossa vida, porque lá já foi. O que é que Deus mandou você riscar da sua vida e você não riscou? O que é que Deus falou para você tirar da sua vida e você não tirou? Quais são os amalequitas do dia de hoje? Pecados escondidos, pecados de estimação. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não tirar da sua vida o que Deus mandou você tirar,
Isso que você não tirou pode te destruir lá na frente. Tem coisa que Deus manda você tirar e você não tira. Fica com dó e lá na frente te arrebenta. Tem coisa que Deus está falando para você. Tem gente que diz que é crente agora. Senhor, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Mas ainda está guardando o terço. Ainda tem livro de Allan Kardec em casa. Ainda tem imagem de escultura. Ainda está guardando nota de $1. Diz que vai dar dinheiro para ele, nota de $1. Trevo de 4 folhas. Guardando foto de gente morta lá, fazendo culto a morto. Crente não faz culto a morto não, meu amigo. Está na hora de se converter. Bala que recebeu do ex-namorado de 600 anos atrás. Esse papel de bala que tinha. Lembra da bala que tinha? Bilhetinho. Gente que diz que é crente, você vai na casa dele, tem lá a árvore de pedra, que diz que vai trazer boa energia, vai trazer um monte de demônio. Pastor, essas pedras, esses cristais trazem uma energia, e traz capeta. É tudo coisa da nova era, tá bom de você estudar. Cuidado. Crente usando roupa com marca, com símbolo de nova era, atraindo demônio na sua casa. Crente envolvido com cromoterapia. Crente fazendo oração para anjo. Guardando terço. Guardando coisa do passado que Deus já mandou você arrancar, coisa que não é boa para você. Você precisa decidir, querido. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus como único e suficiente Salvador, você não precisa mais de terço, você não precisa mais de correntinha da sorte, você não precisa mais adorar anjo, Jesus Cristo não é um dos caminhos, Ele é o único caminho, Ele é o verdadeiro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tudo aquilo diz que é crente e está namorando no pecado, está achando que o olho de Deus não está aí? Uma vela para Deus e uma para o diabo. Aí vem no culto e acha que porque você deu uma oferta, um dia você comprou Deus. Deus não está à venda não, meu amigo. A palavra de Deus diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Fala para quem está do teu lado, mata o amalequita. Mata o amalequita. Tira a mentira da tua vida. Tira o pecado da infidelidade da tua vida. Tira a prostituição, a pornografia da tua vida. Tira a mentira da tua boca. Tira o negócio ilegal da tua vida. Tira o vape da... Crente, irmão, diz que é crente, vem na igreja no domingo e fuma maconha na segunda. Que desgraça de crente que você é. E acha, não pastor, não fala isso não. Se eu não falar, quem vai falar, meu amigo? Agora existe crente maconheiro. Já pensou? Crente homossexual, queima rosca e depois fala que adora Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Se lascar, vai, caba safado. O homem tem que ser homem. Homem não, né? Porque agora é homem sexual. Já pensou? Não fala não, apóstolo, que não pode, que eu quero que se lasque. Manda vir me prender, que eu converto a cadeia toda. Me bota lá dentro para você ver quantos que eu vou ganhar para Jesus. Já pensou, irmão?
O cara tinha que ser homem até para pecar. Antigamente pecou. Você quer pecar, irmão? Você quer viver em pecado? Seja homem. Fala, Jesus, eu estou em pecado. Eu quero pecar. Eu vou beber, eu vou fumar, eu vou prostituir, eu vou arrebentar. Eu já fui pro mundo, irmão. Só que eu estou assumindo a responsa. Se o senhor voltar, o senhor morrer, eu sei que eu vou direitinho pro inferno. Satanás vai enfiar abacaxi na minha orelha, para não falar outra coisa. Assuma. Assuma, seja homem, seja mulher, de eu estou em pecado. Mas não queira viver uma vida dupla, não queira viver uma vida dúbia, porque ou é morno ou é quente, ou é frio. O morno, Jesus vomita. Crente fazendo esquema, irmão. Eu cheguei aqui, na América, veio o furacão, um monte de crente que era crente na igreja, nossa, uns crente, né, religioso, cara de crente, jeito de crente. Aí disseram, ó, passou o furacão, vai lá em tal lugar lá, que eles estão dando um cartão lá. Aí os crentes tudo lá. Só que era o seguinte, se você falar que você mora com 2, eles vão te dar tantos valores. Se você falar que você mora com 10, eles vão te dar tantos. Os crente, olha quanto crente maravilhoso. Aí chegava lá e falava assim, não, eu moro com 8. Mentiroso. Eu fico imaginando Satanás, irmão. Satanás, dizendo, meu amigo, ainda me chama de pai da mentira. Se eu sou o pai, você é a filha. Eu sou o pai, você é quem, hein? Mentindo por dinheiro. Hã? Uma vez eu fui fazer um negócio, o advogado, assina aqui. Falei, assina o que, irmão? Atestado de pobreza, diga que você é pobre. Eu digo, eu? Assino nada. Não, é para você não pagar o processo. Eu falei, eu pago o processo. Mas eu assinar para Satanás pegar a minha assinatura, levar para Jeová e falar, ele já assinou que é pobre. Agora, ó, aqui, meu amigo. Sou louco, sou doido. Mato a Malequita. Quem é que está lá no teu Facebook, hein? Hã? Ex-fulana, ex-Bertrano. Hã? Quem é que você anda olhando no Instagram da vida? Que é... Hã? Quem é que ainda está lá na sua lista de contato, que não era para estar? Eita, demorou, mas Jesus te pegou. Mate o Amalequita! Ou a Amalequita, ou os Amalequita. Pode ser homem, mulher, criança de peito, arranque. Quantos casamentos acabaram, sabe por quê? Porque aqui apareceu lá uma Amalequita lá. Oiê. Oi. Sabe quem sou eu? Sou seu ex-namorado de Miliano. Ah, pombagira. Quantos relacionamentos acabaram? Quantos ministérios acabaram? Por causa de uma Amalequita. Uma Amalequita. Quantas esposas que não confiam mais no marido, depois demorou tanto. O quê? Quer ver? Olha o erro aqui de Saul, ó. Vem comigo, 1 Samuel capítulo 15. A ordem de Deus foi clara. Missionária Márcia, Deus disse, mata tudo. Acaba com... Vamos ver o que o Saul fez? Olha lá o Saul. Verso 7 e 8. 1 Samuel 15, 7 e 8. Então feriu Saul os amalequitas. Verso 8. E tomou vivo Agag. Ó. Mas a todo o povo destruiu. Verso 9. Pouparam Agag. E o melhor das ovelhas, dos bois, dos animais gordos. E o melhor que havia... Não os quiseram destruir. Diga comigo, não quiseram destruir.
Está parecendo crente de hoje em dia, só faz o que acha bom. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ser crente é obedecer a palavra de Deus. Não é só o que a gente quer. Não é só a parte do evangelho que eu gosto. Vocês lembram lá na Páscoa que Deus falou: come a picanha, come o cordeiro assado no fogo, mas come a cabeça também. Come a fissura também. Eu acho que não deve ser muito gostoso fissura de cordeiro, nem cabeça de cordeiro. Alguém já comeu cabeça de cordeiro? Eu não sou muito chegado, não. E erva amarga. E é pro filho fazer: essa parte eu não gosto. Isso aí é pra ele. Deixa eu contar um testemunho pra você. É os tempos difíceis. Às vezes eu vejo um crente começando, aí ele vem: mas tá uma luta. Eu falei: eu passei também. Essa erva amarga eu já comi, meu amigo. Chegou a tua hora de comer? Coma gostoso. Eu já comi a minha. De vez em quando Deus traz, quando eu penso que aquela era amarga, Deus me traz uma outra que é 65 vezes pior. Deus me livre. Ontem eu estava pensando, eu disse: meu Deus, aquela prova, eu achei que aquilo lá era prova. Eu achando que era prova. Aquilo lá era bala de hortelã de menta. Era uma delícia. Irmão. Aí o Saul achando que era malandro e que Deus era trouxa. Porque às vezes a gente acha que é malandro e que Deus é besta. Sabe por que a gente acha que a gente é esperto e que Deus é besta? Por causa de uma coisa. Diga comigo: a corda de Deus é longa. Deus tem uma corda chamada longanimidade. E tem outra chamada benignidade. Sabe o que é isso? Camarada está na presença de Deus, aí ele sai, se afasta. E ele diz: amanhã, Jesus vai me pegar hoje. Jesus não pega. Deus vai dando corda, ó. Aí ele vem para a igreja e diz: ixi, hoje Deus vai revelar, eu pro pastor vou me lascar. Aí Deus é tão bom que diz assim: eu te amo, tem uma obra na sua vida. Aí diz: está tudo certo, acho que Deus nem viu. Deus estava distraído. Não, irmão. É a corda chamada longanimidade. Deus vai dando corda. Quem já empinou pipa? Esses dias eu estava olhando no céu da Flórida, não tem um pipa, irmão. Nós precisamos fazer uns pipas. Quem sabe fazer pipa? Nós precisamos empinar pipa, pastor. Que saudade. Esses dias eu vi um vídeo empinando pipa. Oh, meu Deus, que saudade. Eu acho que eu estou ficando velho mesmo, porque olha minhas vontades de empinar pipa. Jogar taco. Já empinou pipa, varão? É bom demais. Aqui compra. Aqui nos Estados Unidos compra. Tudo é fácil. Mas compra onde? Mas não vejo um pipa no céu da Flórida. Falei: deve ser proibido. Quem já empinou pipa? Ia dando linha, né? Ó Deus dando linha na pipa para nós, ó. Só que tem uma coisa, irmão. A hora que Deus começa a puxar, meu amigo. Saul achando que era esperto. Vou terminar. Saul poupou Agag. Sabe quem era Agag, pastora Lília? Era o chefe da quadrilha. Era o chefe da gangue. Saul quis matar. É que nem prender quem vende a droga, mas não prende o traficante, não prende o cabeça. Deus falou: aí não, Saul, aí não. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Olha o verso 11. Quando eu li isso hoje, irmão, me deu uma vontade de chorar. Eu disse: Deus, perdoa meus pecados, para que o Senhor nunca diga isso de mim. Olha na minha tradução, verso 11. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porque ele me deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Você já pensou Deus olhar para você e dizer: eu me arrependo de ter levantado você? Então Samuel
se entristeceu e clamou ao Senhor a noite toda. Samuel passou a noite orando. Verso 12: madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, mas foi-lhe dito: Saul já chegou ao Carmelo e ali levantou para si um monumento. Irmão, Saul fez tudo errado. Ele tinha que esperar o profeta para oferecer um sacrifício. Ele foi na frente, não esperou. Sabe o que é isso aqui? É o crente que coloca o carro na frente dos bois, vai fazendo do jeito dele, não obedece mais a palavra, já não obedece mais os mandamentos de Deus. Deus manda para fazer assim, ele faz assado. Deus diz que ele já não respeita hierarquia, já não respeita. É aquele que diz assim: meu negócio não é com homem, meu negócio é com Deus. Vai. Verso 13: e veio Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor. Ó Saul, ó. Executei a palavra do Senhor. Tô crente, viu, Samuel? Ó, Deus mandou eu. Pá. Samuel, porém, lhe disse: então, que barulho de ovelha é este nos meus ouvidos? E que mugido de boi é esse que eu ouço? Irmão, eu quero que você imagine Samuel aqui. Que mugido é esse que ainda tem na nossa vida, irmão? Não, porque lá já foi. Lá esquece, já foi. Lá é só exemplo. Quando eu estava lendo essa palavra aqui hoje, sabe o que Deus falou para mim? Que mugido é esse na sua vida, hein, André? Se Samuel entra aqui hoje, que mugido é esse de boi que ele pode ouvir na minha vida e na sua? Será que é as nossas mentiras? Será o que a gente vê na madrugada? Será que é a nossa murmuração? Será que é o nosso pecado oculto? E a gente vem para a igreja e diz igual Saul, ó, Samuel, tá tudo certo. Aí ele olha na batata do nosso olho e diz: tá mesmo? Tá crente mesmo? E o que é esse aqui, esse resquício? O que é esse mistério aqui? A resposta do crente, verso 15. Respondeu Saul: os soldados os trouxeram de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois, para oferecer ao Senhor o teu Deus. O restante nós destruímos totalmente. O teu Deus não era mais o Deus dele, não. Então disse Samuel a Saul: espera um pouquinho que eu vou te declarar o que o Senhor me falou nessa madrugada enquanto eu falava com ele. Eu vou contar um segredo para você. E disse Samuel: porventura tu eras pequeno aos olhos, aos teus próprios olhos, ou seja, nem você te dava valor. E você foi feito líder das tribos de Israel. Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas. Peleja contra eles até que sejam aniquilados. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor. Porque antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. E disse Saul a Samuel: pelo contrário, é aquele cara que está errado. Deus está falando, o profeta de Deus está falando, e ele está dizendo: não, eu estou fazendo certo. Não, pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque. Foi os soldados. Verso 22. Samuel respondeu: tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício,
como em que obedeça a sua palavra. Obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. E atender é melhor do que gordura de carneiro. Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade de idolatria. Sabe o que é obstinação? O cara está errado, está achando que está fazendo certo. Está indo pelo coração dele. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor também te rejeitou, para que não seja rei. Então disse Saul a Samuel: pequei. Violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Cuidado, irmão. Às vezes a gente está querendo agradar mais o povo do que a Deus. Às vezes a gente está querendo agradar o filho, agradar o marido, agradar as pessoas. Fique com a palavra de Deus. Verso 25. Agora rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, lhe disse: não tornarei contigo. Você rejeitou a palavra de Deus. E ele, o Senhor, te rejeitou, para que você não seja mais rei sobre Israel. E virando-se Samuel para partir, Saul segurou a barra do manto, qual se rasgou. E disse Samuel: o Senhor rasgou de ti hoje o teu reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que você. Fala para quem está do teu lado. Se você desobedecer a Deus, Deus não vai ficar sem um príncipe. Deus não vai ficar sem um crente. Deus não vai ficar sem um rei. Não, fala para quem está do teu lado. Você pensa que você é muito bom? Fala, olha no olho dele, diga: você pensa que é muito bom. Deus sempre tem um melhor do que você. Não. Eu quero que você guarde esse texto e nunca mais esqueça. Fala comigo: Deus sempre tem um melhor. Enquanto Saul estava fazendo graça, Deus já estava de olho em Davi, ó. Quando eu me desviei da igreja com 16 anos, eu achei que eu ia fazer falta para a igreja. Deus levantou alguém melhor. Deus sempre tem um melhor. Verso 29. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, porque ele não é homem para que se arrependa. Respondeu Saul: pequei. Olha a diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Saul. Por que Deus perdoa Davi e restaura Davi? Davi, quando pecou, o pecado de Davi foi 3 vezes ou 10 vezes pior que o de Saul. Mas quando Davi pecou, ele caiu, se arrependeu e disse: eu pequei, acabou, pequei. Entrega o ponto. Quer ver? Olha o que era Saul. Verso 30. Respondeu Saul: pequei, mas honra-me diante dos anciãos e do meu povo. O cara pecou e está querendo honra. O cara está errado e não quer entregar. Honra-me, para que eu adore o Senhor, o teu Deus. Assim Samuel voltou com Saul, e Saul adorou o Senhor. Verso 32 ao 35, já estamos chegando no final. Então disse Samuel: traz aqui o Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele confiante, pensando: certamente já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Irmão, sabe o que essa geração está esquecendo? Que Deus é justo. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal.
Então Samuel se foi a Ramá, mas Saul subiu a casa a Gibeá. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte, mas ele teve muita pena dele. E o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul como rei sobre Israel. Aí quando nós vamos em 1 Samuel capítulo 30, você vai ver Davi matando os amalequitas. Mas vamos terminar aqui com 2 Samuel capítulo 1. 2 Samuel capítulo 1. Segundo Samuel capítulo 1. Tem alguém lá? E depois da morte de Saul, voltou Davi da derrota dos amalequitas e permaneceu 2 dias em Ziclag. No terceiro dia, veio um homem do acampamento de Saul com as vestes rasgadas e terra na cabeça. E chegando ele a Davi, lançou-se ao chão e se inclinou. E perguntou Davi: de onde vens? E respondeu ele: escapei do acampamento de Israel. E disse Davi: o que aconteceu? Conta-me. E ele respondeu: o povo fugiu da batalha, e muitos do povo caíram e morreram, assim como também Saul e Jonatas, seu filho, foram mortos. Perguntou Davi ao moço, que lhe trazia as novas: como sabes que Saul e Jonatas, seu filho, morreram? Então disse o moço, que lhe dava a notícia: cheguei por acaso ao monte Gilboa, e Saul estava encostado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. E olhando ele para trás, viu e chamou, e eu disse: eis-me aqui. E ele me perguntou: quem és tu? E eu lhe respondi: sou um amalequita. Então ele me disse: aproxima-te e mata-me, porque estou com vertigem, e toda a minha vida está em mim. Assim me aproximei dele e o matei, porque bem sabia que ele não viveria depois de ter caído. Tomei a coroa que ele trazia na cabeça e o bracelete que estava no seu braço, e os trouxe ao meu senhor. Então Davi apanhou as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque tinham caído a espada. Então Davi perguntou ao moço que lhe trouxe a nova: de onde és tu? E ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. E disse-lhe Davi: como você não temeu estender a mão para matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos moços e lhe disse: chega-te, lança-te sobre ele. E o moço feriu, de sorte que morreu. E disse Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: eu matei o ungido do Senhor. O texto antes mostra que esse amalequita estava mentindo. Na verdade, Saul se matou. Mas ele, sabendo que Davi tinha guerra, que Saul tinha guerra contra Davi, ele pega a espada e a coroa de Saul e vai até Davi e diz: eu, amalequita, que matei, achando que Davi ia dar um presente para ele. E Davi mata o amalequita. Mas a verdade, irmãos, fique de pé no seu lugar. Quando Deus falou para Saul riscar os amalequitas do mapa, Deus não queria que um amalequita envergonhasse Saul. Deixa eu falar uma coisa para você com temor. Quando Deus cuidava da comida de Israel, dizendo para eles o que eles deviam comer ou não, não é porque Deus queria ser mandão. Se você olhar esse cardápio que Deus deu há milhares de anos atrás,
qualquer nutricionista vai dizer que não era bom comer aquilo que Deus disse para eles não comerem. Isso hoje, imagina aquele povo no deserto, sem os cuidados de hoje. Quando Deus cuidou disso, era porque Deus queria cuidar deles como um pai cuida de um filho. Quando Deus falou para eles o que era para eles vestirem ou não, não é porque Deus queria ser chefe de moda, é porque Deus queria que o povo dele fosse diferente, no vestir, no falar, no agir. Que as pessoas olhassem para Israel e quisessem ser como Israel, mas muitas vezes Israel queria ser como os outros. Quando Deus está dizendo para você matar o amalequita, para você tirar o pecado da sua vida, para eu tirar o pecado, não é porque Deus quer ser acusador, não. A acusação é o papel de Satanás. É porque Deus sabe que se você não pôr fim nisso, isso vai pôr fim em você. É porque Deus sabe que se você não colocar uma solução hoje nessa situação, amanhã, esse espírito que você não consegue vencer, vai vencer você, vai vencer seu filho. Quantos casamentos foram destruídos por causa de um amalequita? Quantos ministérios destruídos? Quantas famílias destruídas? Eu não sei, meu irmão, qual é esse amalequita. Eu não sei, mas você sabe. Porque enquanto eu pregava aqui hoje, o Espírito de Deus falava e está falando comigo e com você. Você sabe a tua guerra. E o recado de Deus hoje é: para de passar a mão na cabeça de amalequita. Para de querer trazer para a tua vida o que Deus mandou você arrancar. Quantas mulheres que foram agredidas, e ali era a hora dela sair fora, mas elas deram mais uma chance e depois foram assassinadas. Quantos chefes que deram oportunidade para funcionários, 1, 2, 3, 10, e depois foram roubados e às vezes até processados. O que eu conheço de pastor que está ferido porque ajudou gente, honrou, e depois o amalequita traiu, saiu falando mal, ainda rachou a igreja, levou um monte embora, e o pastor está arrasado. O recado de Deus é simples: ou você mata o amalequita, ou o amalequita te mata. Sabe qual é o problema? A gente fica querendo que Deus mate o amalequita, né? Só que tem coisa que não é Deus que vai fazer, querido. É você. Talvez tenha uma amalequita lá na tua casa, lá, entrando pela porta da tua televisão. Você está deixando. Você vai deixar até quando? Teu filho ficar pecando lá na tua casa, tua filha. Talvez o amalequita está aí no teu celular aí. Até quando você vai deixar? Chega. A palavra é clara: santidade ao Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Se tem alguém aqui hoje que essa mensagem foi para você, e você precisa matar um amalequita, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. Se tem alguém, vem, eu quero orar por você. Aleluia. 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 Pai querido, eu preguei a tua palavra. Preguei como se fosse o último dia da minha vida. Eu sei que se nós matarmos o amalequita, os céus se abrirão e um efatá de Deus vai acontecer sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Nos dá coragem, força e atitude para tirar da nossa vida aquilo que o Senhor não quer mais para nós. Que cada irmão e irmã que aqui esteja receba direção
proteção de Deus para mudar vida e história. Em nome de Jesus.